E hoje nós vamos conversar dos eventos que aconteceram entre os dias 22 de... Oh, cara... Eu sou Sbolle, @Sbolle no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos que aconteceram dos dias 22 de julho de 2023 até o dia 28 de julho de 2023. Nessa semana, Bronny James, filho de LeBron, sofre parada cardíaca durante treino. Explosões em silo de cooperativa agroindustrial de Palotina deixam 8 mortos. Documentos mostram que o governo Bolsonaro escondeu dados da Covid. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grande Sbolle! Mais uma semana que passou aí, uma semana um tanto quanto rápida, uma semana aí que tá findando as férias, logo logo a gente vai ter que voltar para outras rotinas. Uma semana que teve, por que não, poucas reflexões, ou muitas reflexões, ou tanta autoconfiança nas reflexões que elas se perderam, mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, porque eu quero que você conte pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, a minha semana começando pós-gravação, né? O sábado costuma ser algo já um tanto rotineiro aqui. O sábado à tarde sair pra caminhar com a Gabi, depois jantar alguma coisa. Eu acabei fazendo no sábado pizza, né? Eu tinha comentado um tempo atrás que eu tinha feito. Nesse sábado eu fiz um sabor diferente, foi de pera com gorgonzola e mussarela e tal, e ficou bom, ficou aprovado. Então, a receita rendia massa para 2 pizzas, fizemos uma pizza e daí já tem massa para mais uma no freezer. E aproveitando esse freezer, no domingo, né, eu preparei de almoço pra gente, nhoque, né, que eu tinha comentado que eu fiz no Dia dos Namorados, tinha um tanto ainda congelado, fiz, né, um molho bolonhesa, tudo mais, aí só desci do freezer, joguei na água quente e ficou pronto rapidão. Então, o freezer aí facilitando, né, os preparos, né, do meu eu do futuro. E aí, durante o resto do tempo, acho que no domingo eu fiquei só de bobeira aqui, né, na parte da tarde em diante. Na segunda-feira, acho que foi na segunda, eu comecei a assistir o MasterChef Profissionais, dos reacts ainda do Casimiro. Então, MasterChef já é legal, com os reacts do Casimiro fica ainda melhor. Então, eu assisti, eu tinha visto a temporada anterior, né, que ele reagiu, a temporada 9. Aí, tá atualmente, né, em transmissão a temporada 10, só que essa temporada ele não começou a reagir ainda. Então, eu tô assistindo a versão normal. Tô ansioso, querendo que ele reaja à temporada atual, mas, né, ele tá ocupado com Copa do Mundo Feminino, etc. E muitos outros reacts, né, de coisas imperdíveis, como uns joguinhos de mergulho pra caçar peixe e tal. E aí, eu peguei pra assistir na segunda-feira, e isso em diante... Agora eu não sei na segunda ou no domingo, mas enfim, foi no comecinho da semana. Peguei pra começar a assistir... E aí eu tive, né, ideias de reflexão a partir disso, mas acabou que eu vou falar mais da minha reflexão daqui a pouquinho, né, o que ela me veio a partir de assistir MasterChef e tal. Então, tava nessa pegada de assistir e tudo mais, me tomou, assim, né, as tardes, né, o fim da tarde, a noite, né, desses últimos dias, porque são programas demorados, aí tinha vários episódios, então eu ia assistindo. E na quarta-feira, motivado por esse espírito MasterChef, acabei pegando para fazer doce de leite, né? Eu comprei um leite de saco no mercado, peguei ali e eu tava, né, vendo a galera tudo mega profissional preparando os rolês, e eu pensei, vou fazer o doce de leite aqui, só que eu não vou fazer só o leite e açúcar clássico, né? Vou dar uma saborizada aqui, dar umas firulas. Aí coloquei, né, casca de laranja Bahia, coloquei cardamomo, coloquei canela e ficou um doce de leite muito bom, cara. Para uma primeira tentativa, assim, eu, né, tô bem satisfeito com o meu resultado. Na próxima tentativa, dá pra tentar uma outra saborização, dá pra tentar um outro ponto, né, do doce de leite, deixar ele um pouco mais, um pouco menos, não sei, dá pra ir brincando com essas variáveis aí, né. Então eu tô satisfeito com o resultado. Vamos ver depois o que a Gabi tem a dizer, porque ela é meio fissurada em doce de leite, do tipo que come um pote numa semana, assim, né? Que toma no café da manhã, come com lanche da tarde, etc.
Então vamos ver se ela valida no meu doce de leite Masterchef. E que mais que aconteceu? Ontem, né, eu tô nessa pegada de estou de férias, né, não é bem férias, é um recesso acadêmico, né, trocando o ano letivo. Estou, mas não estou, né, porque eu continuo trabalhando, preparando aulas, eu vou ter uma disciplina nova, né, no próximo ano letivo, começando no dia 7, né, começa aqui as aulas. E aí eu tô lendo, preparando a aula, né, estudando, escrevendo e tudo. Então, não tô descansando tudo que eu poderia no fim das contas. E aí, para essa disciplina, acabei vendo que ia precisar de um outro livro. Os materiais que eu tenho aqui cobrem, né, um tanto das coisas que eu gostaria de explorar nessa disciplina, mas tem alguns outros tópicos que eu vi num outro livro que lá tem mais estruturado, né, todo o desenvolvimento. Eu acho que eu vou precisar, né, do livro aqui, não consegui achar a internet, que derrubado caminhando na internet um PDF do material pra mim. Vou comprar um livro. Aí eu ia comprar na Amazon, mas daí o livro tava mais caro. Assim, não tava tão caro, né? Mas eu joguei num sebo virtual ali e o livro tava metade do preço. Vou pegar num sebo, né? A edição não tinha nenhuma edição mais nova, acabei pegando e vai dar tudo certo e deve chegar aqui na semana que vem. E eu acho que agora é tudo isso que aconteceu na minha semana. Hoje eu dei uma adiantada agora na limpeza do apartamento, passei o aspirador e começamos a gravar agora no finzinho da tarde, como manda o protocolo de mais uma semana aqui das nossas gravações. E eu acho que é só, vou falar da minha reflexão daqui a pouquinho, que ela foi inspirada em coisas que me vieram à cabeça, né, assistindo Masterchef. Mas eu só vou falar disso daqui a pouco, porque antes você vai falar da tua semana, Evandro Xuxim. Opa, muitas graças. Vamos lá, cara. Minha semana ela foi um tanto quanto rotineira e bem exaustiva, como vem sendo nos últimos tempos. Começando cronologicamente, sabadão, eu fui jogar um vôleizinho, né? A Bela saiu para ir um evento na parte da tarde ali, e eu fiquei sozinho com o Pedro até mais ou menos umas 5 horas, quando a mãe dela, né, a minha sogra, chegou pra ficar junto com o Pedro. Aí dali eu fui até o vôlei e deixei ela com o Pedro ali. O vôlei foi ok, eu não sei se por eu estar treinando na Atlética, se agora eu sinto mais diferença, sabe, em ver que o pessoal não faz 3 toques, algo assim. E aí pra mim foi, eu não sei, foi uma sensação estranha de estar jogando, assim, não foi tão legal. Acho que talvez também porque tinha bastante gente nova, que nunca tinha ido jogar e tal, então foi meio, sei lá, estranho. Mas o importante que teve e tal, eu joguei, deu pra se divertir um pouco e tal. E aí no domingo eu fiz carne assada, né? Fiz a minha famosa fraldinha, que está ficando cada vez melhor, segundo a Bela. Então tava bem gostoso mesmo. Fiz uma maionezinha ali de batata pra mim, que ficou show. Eu fui com o Pedro, inclusive, de manhã no domingo pra comprar essa peça de carne. Fui lá pra comprar outras coisas que precisava pro hotel também. E aí, no decorrer ali do domingo, a gente ficou mais em casa, ficou mais de boa. Eu até pensei em sair pra visitar o meu pai de novo, mas eu falei, segunda eu acho que ele ainda vai continuar no hospital, então eu vou assumir a rotina no dia de semana. E foi o que aconteceu basicamente, porque meu pai continua internado ainda, tava com a pneumonia, aí basicamente gerou uma infecção hospitalar. E aí a quantidade de remédios que estavam dando pra ele acabou prejudicando também um pouco o trato digestivo, então ele tava com muita azia, muita ânsia, e aí basicamente teve que fazer essa medicação intravenosa para não dar muitos problemas. Para resumir a ópera, ele continuou a semana inteira e provavelmente só vai embora no domingo agora, porque tem que continuar com a medicação lá intravenosa. E de segunda a quinta eu estive presente com ele desde ali 1h30, entre as 1h30 e 2h30 ali era o horário que eu chegava, né? Eu ia de manhã no trabalho, fazia tudo que eu conseguia e do qual precisava de urgência, ou que precisava estar no meu computador e tal. Eu executava isso, e aí ia lá e ficava fazendo meio que um home office, tá? Ficava tirando nota, fazendo relatório, fazendo umas planilhas, eu fazia tudo pelo meu notebook ali, enquanto cuidava dele. Na parte da noite aí varia do dia, mas no geral, na segunda eu tive treino, que foi um treino mesmo, não foi só tipo jogar vôlei, foi o treino da Atlética de vôlei. O treino de futsal não rendeu a quantidade de pessoas mínimas, então foi cancelado. E cara, eu vou falar que, sim, foi bem cansativo, me esforcei bastante, assim, e quase morri, porque como o vôlei eu tô acostumado, no geral você fica meio que na sua posição e tal, você não fica saindo, correndo, etc. Foi bem desgastante nesse aspecto, mas foi divertido, assim, eu consegui pegar algumas dicas boas e tal, melhorar um pouquinho uma coisa aqui e ali.
e até relembrar coisas que eu tinha esquecido. E aí, no decorrer da semana, não teve, acho que, nenhum grande evento, além de tudo isso que eu narrei, que foi basicamente fazendo isso. Acho que talvez, assim, a grande questão que eu tenha feito de diferente é que como eu fiquei mais tempo com o Pedro nesse final de semana, nesses dias de semana, né? Porque daí eu treinava ou ficava ali uma hora ou duas com ele antes de treinar. Aconteceu que eu acabei ensinando algumas coisas para ele. Dentre elas, a principal eu ensinei ele a jogar Gênios, que é aquele disco luminoso em que você tem que ficar apertando as respectivas cores, né? Basicamente imitando as cores e a ordem correta. E aí ensinei ele a jogar, ele ficou feliz e tal, assim, foi bem maneiro. E basicamente isso, é isso. A minha semana ela foi tão travada meio que nessa rotina que eu nem cheguei a desenvolver uma reflexão, mas ela tá vindo. E eu vou falar pra elas daqui a pouco, porque eu acho que a reflexão do Esbole é mais importante, porque de fato é uma reflexão que fala de uma reflexão, então é importante. É isso. Eu não sei se é mais importante, mas tão pouco pensada quanto. Porque a minha reflexão vai ser uma meta-reflexão. Como eu disse, ela vem de eu assistir o MasterChef, né, durante a semana e me veio uma ideia na cabeça. O problema eu falei, não, beleza. Depois eu tô assistindo aqui agora, depois eu anoto, né, no meu Notion, aqui o aplicativo que eu uso e tal, né, pra eu ir registrando as coisas. Depois eu anoto aqui pra, né, desenvolver no podcast. O problema eu tive muita confiança de que eu lembraria o que foi, o que eu pensei na hora. Pensei, nossa, é genial, né, o que eu pensei. O negócio é que eu acabei não lembrando. Então eu tive muita confiança em mim e essa confiança aí talvez até impulsionada pelo ritmo, né, MasterChef profissionais, galera, né, de gabarito ali, com experiências internacionais, de chefes, né, ultra renomados, de estrelas Michelin e tudo. E galera, dá pra ver ali que eles têm uma postura que você poderia até dizer um tanto arrogante, né, de alto, super confiante em si mesmo, né. Só que os caras se bancam, né, diferentemente de mim, né? Eu tô aqui, né, me propondo, não, beleza, depois eu lembro, e eu não me banco tanto assim na memória. Eu preciso notar as coisas, preciso ter essa linha, né, narrativa aqui. O pessoal talvez não saiba, né, não sei se a gente já comentou algumas vezes aqui, mas a minha fala da semana é tudo scriptada, tá tudo aqui anotado, eu tô olhando pra minha tela, onde estão os tópicos, pra eu ir falando durante a semana. E muitas vezes você segue o caminho oposto, você tem uma rotina até mais corrida que a minha, né? E você, não dá pra eu ficar anotando tudo, eu vou falando de cabeça na hora e assim vai. E aí, né, o pessoal às vezes ouve aí no editado, pode achar que a gente tem esquemas, né, parecidos, né, de como a gente vai se relatando, comentando aqui, mas a gente tem processos muito próprios. O problema é que o meu processo ele se ancora muito em ter registros, né, tangíveis, digamos assim. E acabou que não deu muito certo nessa semana, né, eu depender disso. Tanto é que eu tenho essa questão de que é uma meta-reflexão, dessa confiança e tudo mais, que eu acho que a gente já deve ter falado em algum outro momento dos 200, vai pedrada, episódios que a gente já tem por aqui. Eu acho que é bem possível que a gente já tenha falado, né, uma reflexão nessa pegada em algum episódio pretérito. Mas eu não saberia dizer se a gente já falou mesmo ou não. Não saberia dizer se a gente usou esses mesmos argumentos ou não. E eu não lembro também se a gente já teve essa conversa antes e a gente, em off, decidiu, não, deixa isso aqui como uma reflexão coringa, se um dia a gente faltar reflexão, tem uma reflexão sobre a falta de reflexão. Então, né, só a minha memória me trai, né, para eu ter aqui uma discussão para o programa, mas eu acho que dá pelo menos para a gente discutir um pouquinho sobre esse excesso de confiança e quanto que isso aí pode ser prejudicial. É importante, né, eu acredito, ter essa segurança, essa autoconsciência, né, do que você sabe fazer, de você se sentir apto para fazer as coisas, né, até, né, esse vai e volta que eu tô dizendo aí com o MasterChef e a galera, né, super competente. Mas excesso de confiança também pode acabar descambando para esse outro lado de que você acaba sendo traído por essa sua ilusão de que você dá conta do recado. Então, acho que é isso que eu teria para falar sobre a minha falta de reflexão dessa semana. Vou completar essa sua reflexão com um adendo psicanalítico, digamos assim. Para Freud, não existe nada que acontece por acaso, né?
quando se trata de lembranças do nosso inconsciente e do nosso consciente também. Então, é engraçado você falar, porque assim, se você analisar abruptamente a situação, a gente já tá aí há quantos episódios? 200 e pouco. 200 episódios fazendo uma reflexão literalmente, ou quase literalmente, todas as sextas-feiras, né? Ou literalmente toda semana a gente tá fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu na nossa vida. E é engraçado o fato de esquecermos sobre a reflexão. Justamente porque, no geral, para Freud, isso provavelmente vai significar algum alerta para você. Então, tipo, pode ser que seja algo que você às vezes não queria tocar, porque querendo ou não, a gente aqui acaba muitas vezes falando de coisas que não são muito, digamos, de muito apreço pela gente, né? Então, a gente às vezes fala sobre relacionamento, fala sobre coisas que são até, de certa forma, duras de falar, né? Da gente encarar, de fato. Então, pode ser isso. Pode ser, de fato, um esquecimento, ou pode ser, inclusive, o seu esquecimento, ele pode estar justificado justamente em, pô, cara, isso é um aviso, sabe? Isso é um aviso de que, tipo, porra, ou que, não sei, isso, ou você não tá levando muito a sério, ou que você tem tanta coisa que isso tá te sobrecarregando um pouco, então você acaba deixando meio que pra lá. Ou pode ser só o famoso mal do capitalismo também, né? Então, assim, acho que essa é a minha contribuição. Como você falou, pra mim, as minhas reflexões, elas sempre vêm no formato freestyle, né? Como diria o meme. Então, assim, é isso que eu tenho pra dizer. Ou mesmo poderia ser essa minha tentativa de tentar descansar em algum lugar, né? Como eu não tô conseguindo descansar as coisas da faculdade, acabou que ficou que, não, então cérebro, né? Então você vai descansar nesse rolê aqui, você não vai anotar agora, você deixa pra depois, porque isso aqui pelo menos você tem um pouco mais de controle do que você pode, ou o que você pode não fazer, né, no fim das contas. Então talvez possa ter um pouquinho disso aí no fim das contas. Exatamente. Então, é isso. Então, isso aí. Agora, como eu tenho muito controle nesse programa, eu vou dizer que agora é a hora da tua reflexão. Muito bem. Cara, eu acho que assim... acho que a minha reflexão, no geral, vem de dois aspectos. Ele é principalmente sobre esse negócio de ensinar, porque agora eu tava pensando aqui em como foi toda a cena, né? Eu basicamente ensinei o Pedro no sábado à noite, quando a Bela não tava em casa, né? Que eu peguei o Genius e tal, e aí fiquei apertando e jogando, aí o Pedro veio, aí acho que ele conseguiu entender a lógica, e aí ele começou a jogar junto comigo. No começo eu fui falando, né, falando as cores e tal, e eu fui usando de outra abordagem psicológica, inclusive, da psicologia cognitivo-comportamental, que basicamente vai dizer estritamente sobre os comportamentos, sobre imitar comportamentos para se ter uma vida mais funcional, digamos assim. E aí eu percebi que, beleza, né? Eu fui usando meio que nessa tentativa, então quando ele errava, eu não ficava feliz, não achava engraçado, eu ficava meio tipo... não vou dizer puto, assim, mas ficava tipo com uma cara tipo decepcionado, tipo, errou, né? Tudo bem, vamos pra próxima. E aí quando ele acertava, fazia muita alegria, sabe? Tipo, pô, isso aí, caramba, vamos pra cima, time. E aí eu percebi essa diferença, por exemplo, quando eu fui mostrar pra Bela, né? Eu tinha mandado vídeo pra ela, dele jogando e tal. E aí na terça, eu acho, na terça-feira, aí ele pegou, quando eu cheguei em casa, ele pegou o Genius e veio trazer pra mim, né? Pra gente jogar junto e tal. E aí eu tava jantando, então eu fiquei jantando, falei, janta? Eu falei, amor, vem aqui, né, joga com ele e tal. E era nítido que eu comecei a reparar que, por exemplo, ele errava sempre na terceira. Então ele fazia a primeira, acertava, aí vinha duas notas, né, duas cores, ele acertava. Aí vinha na terceira, ele errava. E aí eu comecei a olhar e eu reparei que a Bela, tipo, ela achava engraçado, sabe? Vai ficar dando risada, assim, e errou, não sei o que, e eu falava, mano, você não pode fazer isso. E aí ela fazia isso o quê? Eu falei, cara, você tá dando risada toda vez que ele erra. E isso é horrível pra ensinar ele. Porque a partir do momento em que ele vê que tá trazendo alegria pra você, ele sempre vai errar. Você reparou que ele erra sempre na terceira? E aí, não tinha percebido, não sei o que. Eu falei, cara, então assim, tipo, não tô falando pra você dar uma bronca, dar um esporro, né, fazer algo nesse sentido. Mas, tipo, mostra pra ele que ele errou e que você não gostou que ele errou. Você tem que mostrar alegria quando ele acerta. Se ele errar, se você não quiser, tipo, ficar bravo ou não quiser fazer nada, trate com indiferença.
Do tipo, não aconteceu nada aqui, né? Porque daí faz o barulhinho, daí quando faz o barulhinho, mesmo quando erra, né, ele fica feliz, então ele dá a risadinha dele e tal, e aí a Bella dava risada junto. Então, eu acho que assim, de certa forma é interessante mostrar que por mais que eu esteja mais inclinado a uma perspectiva psicológica, ainda assim eu acabo usufruindo das duas e servindo aí no dia a dia, por que não? Uhum. Eu acho que assim, o meu complemento poderia ser o momento Pedro Calabres por aqui, né, pra bater cartão aqui, né, que não aparecia ao sei lá o quê, 2 episódios talvez. Uma coisa que ele fala, né, não lembro em que vídeos assim, mas é uma constante quando ele tá falando sobre entender o cérebro, entender se a gente vai dormir. Todo mundo acha que entende de sono porque você dorme todo dia, né? Então você entende. Você come, então você sabe, né, o que tem de comida. Mas o negócio né, às vezes as pessoas não têm instrução aquilo ali e elas acham que só porque você faz aquilo ali todo dia, você é o perito. Então, vamos dizer assim, né? A Bella, uma outra pessoa, vai ter uma abordagem, né? Uma pegada ali de ensinar, uma abordagem pedagógica, porque, é meu filho. É a pessoa ali que eu já ensinei um monte de coisa pra ele. Ensinei ele a colocar camiseta, sei lá, uma coisa assim. Eu sei ensinar. E, na real, se a gente vai analisar um pouco mais a fundo, demanda treinamento, demanda uma especialização, demanda, sabe, especialização eu digo no sentido mais amplo de você saber de fato, né, o que você está fazendo, né, um procedimento validado, etc e tal, não só uma questão anedótica. Então, você trazer esse repertório um pouco mais ali ajuda a mostrar, isso aqui, o mecanismo, né, que está ali por trás é A mais B mais C ali, né, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa, e o desfecho vai ser esse outro negócio. Então, não siga por esse caminho porque tende a dar um resultado pior. Se seguir por esse outro aqui, né, vai ser mais proveitoso, ele vai assimilar melhor, ele vai internalizar umas outras questões ali, né, na autoconfiança dele, blá blá, né, coisas, né, blá blá, eu digo não no sentido pejorativo, né, mas blá blá no sentido de muitas outras coisas ali, né, de falatório que não caberia nos 30 minutos. Mas então, acho que é só isso, né, esse complemento de que aí, sim, né, é uma confiança, né, é um negócio de que você está se habilitando a poder trazer essa segurança nas abordagens para instruir as pessoas sobre formas, né, mais adequadas de se, sei lá, socializar um outro ser, de se ajudar a se entender melhor, ajudar a entender como a mente de outra pessoa acaba funcionando. Então, acho que talvez é isso que eu tenho para dizer aqui de complementos na tua fala da reflexão da semana. Agradeço muito, então eu nem vou comentar mais nada além de que vamos para a sessão mais uma indicação ou teremos que ir de mais um feedback? Cara, eu abri aqui as nossas redes sociais e nós especificamente hoje não temos feedback, então a gente vai ter que ir de indicação. E eu já digo, não tenho indicações, né? Eu já falei uma coisa que eu assisti durante a semana que eu gostei bastante, então não sei se já conta como sessão mais, mas te dou a deixa pra recomendar algo formalmente por aqui. Eu vou recomendar uma série da Maçãzinha, né, da TV da Maçã, que já tem 4 temporadas, eu acabei de concluir a primeira e eu estou... Cara, eu tô assim, eu gostei muito dessa história, assim, ela tá muito interessante, apesar de ter poucos desfechos, sabe? Mas eu gosto do mistério. O nome dessa série é Servenant, o que vocês não devem confundir com Severance, que também é uma série da Maçãzinha, mas com conceitos completamente diferentes. Quase que eu confundi agora. Em Servenant, o drama acompanha a história de um casal que perde o filho recém-nascido em um acidente e passa a tratar um boneco reborn como filho para superar o trauma da perda. Esse é o plot inicial da história e ela é uma série do Shyamalan, o famoso roteirista, diretor, escritor de O Sexto Sentido e outros filmes que geralmente possuem algum plot twist e que já é bem conhecido no mercado. E assim, cara, a série, como eu falei, pelo menos essa primeira temporada que eu concluí, ela é uma série cheia de mistérios. Você não tem quase que nenhum tipo de resposta. Mas eu gosto muito da questão do mistério factível, sabe? O mistério que envolve
tanto um sobrenatural quanto uma questão da realidade prática, né? O que acontece, basicamente, eu vou dar só... Não sei nem se chega a ser um pequeno spoiler, porque eu acho que até no trailer já mostra tudo isso. Mas esse casal, como diz a sinopse, ele perdeu o filho recém-nascido. E aí, o começo da série, eles contratando uma babá pra ficar cuidando desse boneco. Esses bonecos Reborn são bonecos super realistas, né? Pra fazer prática, treino. E a terapeuta da moça do casal sugeriu esse boneco pra ela tentar lidar com a superação do luto, né? Da perda da criança. E aí, o que acontece nesse primeiro episódio é que a babá começa a cuidar do boneco e tal. E aí, ao final do episódio, esse de fato é um pequeno spoiler, o boneco, ele tá vivo. Tipo, o boneco, ele se transformou numa criança, num bebê de verdade. E aí você fica tipo, caralho, o que tá acontecendo? É o mesmo que muitas das pessoas associam com Game of Thrones, né? Que em nenhum momento ele deixa claro que existe magia até algum grande acontecimento. Em nenhum momento ele deixa claro que existem dragões até em algum momento. Então você fica sempre, tipo, putz, sabe, é magia mesmo? Pô, é um dragão, né? E essa série é isso, sabe? E eu tô amando a série, eu tô gostando bastante dela. Eu gosto do tom, eu gosto dos atores, eu gosto da câmera próxima, assim. Nossa, tem episódios que dão uma claustrofobia, porque o apartamento em que eles estão é pequeno e tudo é apertado, sabe? Inclusive, olha só, Sbolle, para linkar tudo isso com o que a gente falou, o personagem principal, ele é um jurado de MasterChef. Então, o cara que perdeu o bebê, ele é jurado do MasterChef Londres lá. É claro, com um nome diferente, né? Uhum. Mas, enfim. Pelo menos a primeira temporada é incrível. E eu acho excelente. A melhor coisa pra mim disso tudo é que é uma série com 4 temporadas, mas todos os episódios têm 30 ou 33 minutos. E pra mim, isso é um sonho, cara. Eu amo o fato dessa série ser curta e ao mesmo tempo, tipo, te trazer tanta coisa, sabe? Parabéns pros roteiristas dessa série. Tá certo. Eu não conheço essa série, é mais uma que você traz por aqui. Então, não tenho adições, né, a tua indicação aqui. Eu só gostaria de pedir, então, agora para você seguir pros recadinhos. Então é isso, se você quiser ver a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar para nós um feedback. Você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @Sbolle. Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, para você ajudar a gente a espalhar a palavra da Mais Uma Semana, daquela famosa piramidada. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e aí você pega ele e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece o propósito do nosso em específico. Talvez essa outra pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez goste tanto que queira até mandar um feedback para cá. E aí, uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!